Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Redação Hit. Um ótimo fim de semana a todos que nos assistem. A partir de agora você acompanha as principais notícias desse sábado. E vamos começar falando de economia. O preço da carne de boi vendida ao brasileiro continua alto. A expectativa de muitas pessoas era de que, diante do tarifaço, o produto sobraria nas prateleiras e ficaria mais barato. Mas não é o que está acontecendo. O preço da carne bovina segue sendo um dos principais desafios no orçamento das famílias brasileiras. Apesar da leve queda de 0,43% registrada em agosto pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o movimento não foi suficiente para aliviar o bolso do consumidor. A tentativa de pequenas reduções, observada desde o início do ano, deve perder força nos próximos meses, segundo analistas. A expectativa é de que o valor volte a subir, pressionado por fatores como o aumento das exportações, maior consumo interno e a diminuição no número de abates projetada até 2027. Nos últimos 12 meses, a carne bovina acumulou inflação de 22,17%, com cortes populares, como acém, peito e músculo, entre os mais impactados. Esse cenário tem limitado o acesso da população a um alimento que historicamente faz parte do cardápio brasileiro. A renda estagnada amplia a dificuldade, já que mesmo pequenas reduções de preço não traduzem em maior poder de compra para boa parte dos consumidores. Um dos principais fatores que sustentam os preços elevados é a demanda internacional. Mesmo após o tarifaço imposto pelos Estados Unidos, a indústria brasileira conseguiu redirecionar as exportações. Em agosto, os Estados Unidos deixaram de ser o segundo maior comprador e passaram para a quinta posição, atrás de China, México, Rússia e Chile. O México, em especial, se destacou de janeiro a julho. O Brasil triplicou o volume exportado para o país em comparação ao mesmo período do ano passado, segundo os dados da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes. Os especialistas apontam que a tendência é de retomada das altas ainda neste último trimestre, quando o consumo no mercado interno costuma atingir seu pico. Isso deve reforçar a pressão sobre o orçamento das famílias, especialmente nas festas de fim de ano, quando a procura por carne bovina aumenta. Com preços cada vez menos acessíveis, muitos consumidores têm substituído a carne bovina por proteínas mais baratas, como frango e carne suína. Além de custarem menos, essas opções apresentam alto valor nutricional e tendem a ganhar ainda mais espaço no dia a dia da população, consolidando uma mudança gradual nos hábitos alimentares dos brasileiros. E o brasileiro está pagando neste ano mais de 100 bilhões de reais extras na conta de luz. O dinheiro serve para pagar a manutenção do sistema, bancar subsídios aos mais pobres, além dos tradicionais gatos ou manobras para furtar energia. A Associação Brasileira dos Consumidores de Energia Elétrica apresentou a fatura em detalhes. No total, a conta de energia elétrica será de quase 400 bilhões de reais. Pouco mais de 100 bilhões serão para cobrir as ineficiências do setor, o que significa consertos de equipamentos ou falhas no fornecimento, além dos subsídios, que são os valores utilizados para cobrir o custo de benefícios dados a pessoas com poucos recursos financeiros. Segundo a Abrace, esses valores pesam diretamente nas tarifas e reduzem a competitividade da indústria e da economia brasileira. Ou seja, 26% do que o consumidor paga todo mês não foi gasto por ele mesmo, até porque os gatos são ligações clandestinas. De cada 100 reais, 26 podem ser considerados como um imposto. Neste valor, ainda está incluída a parcela destinada a consumidores de geração distribuída, que estão em fase de transição para pagar integralmente os encargos. A associação divulgou que uma parcela de quase 7 bilhões de reais são de fundos incluídos na tarifa de geração distribuída, ou seja, produção de energia elétrica por consumidores em locais próximos ou no próprio ponto de consumo, utilizando como fonte energia solar ou eólica. O presidente da Abrace, Paulo Pedrosa, afirmou que a medida é necessária para rever subsídios e ineficiências que pesam nas contas de luz sem gerar competitividade, além de dizer que a quantidade de subsídios também cria uma espécie de círculo vicioso.
O Procon do Estado de São Paulo disponibilizou um serviço que bloqueia chamadas indesejadas. O objetivo é acabar com as ligações insistentes de números desconhecidos ou empresas de telemarketing. Na plataforma de reclamações Não Me Ligue, quem tem linha de telefone em São Paulo pode bloquear as ligações de empresas de telemarketing ou de números desconhecidos que oferecem produtos, serviços ou cobranças. Basta indicar qual número não deve ser completado. As instituições já sabem e costumam verificar se o número do consumidor não está cadastrado no Não Me Ligue antes de tentar entrar em contato. Segundo o levantamento do Procon SP, a plataforma recebeu mais de 443 mil reclamações e mais de 3 milhões de telefones suspeitos cadastrados desde 2018 até julho deste ano. E mesmo com um serviço oferecido em São Paulo, empresas de outros estados também são proibidas de entrar em contato e podem sofrer as mesmas penalidades que as instituições paulistas. O cadastro no Não Me Ligue é simples e gratuito. Basta acessar o site do Procon e realizar o cadastro usando a conta Gov. Depois do acesso, é preciso selecionar a opção de adicionar telefone. Ao finalizar, o número cadastrado será registrado na plataforma e a instituição terá 30 dias após a denúncia para se adequar. Se as chamadas indesejadas continuarem, o consumidor poderá abrir uma denúncia no site, informando o nome da empresa, o número de telefone, o produto oferecido e a data de contato. Agora vamos falar sobre saúde. O Brasil passará a produzir a vacina contra o vírus responsável pela maioria dos casos de bronquiolite e pneumonia em crianças menores de 2 anos. E em novembro, o medicamento já começará a ser oferecido pelo SUS. Vamos ver. A vacina foi aprovada pela Anvisa no ano passado. O imunizante de dose única é indicado para os 2 grupos mais vulneráveis às infecções provocadas pelo vírus respiratório, que atinge bebês e idosos. Segundo o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, a maioria das crianças será infectada antes dos 2 anos, com um quadro semelhante ao de um resfriado comum. Mas em bebês e crianças pequenas, o vírus pode causar desde a bronquiolite, que é curada mais facilmente, até bronquite e pneumonia. Os casos em bebês tiveram um aumento de 52% este ano, principalmente no inverno, o período mais comum de contágio. A cada 5 crianças infectadas, uma precisa de atendimento ambulatorial e cerca de 20 mil bebês menores de 1 ano são internados anualmente. O risco aumenta entre os prematuros e a taxa de mortalidade é 7 vezes maior. A vacina tem potencial para prevenir cerca de 28 mil internações por ano, oferecendo proteção imediata aos recém-nascidos. O Brasil passará a produzir o imunizante e os 2 milhões de doses iniciais serão adquiridas por meio de um acordo envolvendo o Instituto Butantan e a farmacêutica Pfizer até o fim do ano. A vacinação contra o vírus começará até o fim deste mês e em novembro serão distribuídas mais de 1 milhão para o SUS. Até o momento, a principal prevenção gratuita contra o vírus era um anticorpo destinado a bebês prematuros e crianças com até 2 anos de idade com doença pulmonar crônica ou cardiopatia. E na rede particular, a dose da vacina disponível pode custar quase R$4 mil. O investimento em merenda escolar cresceu no mundo. O financiamento alimentar alcançou mais de 400 milhões de crianças em todos os países. O relatório do Programa Mundial de Alimentos mostrou que o investimento entre 2020 e 2024 mais que dobrou. São 80 milhões de crianças a mais que não tinham acesso à alimentação na escola. De acordo com o estudo, os avanços foram mais significativos em países de baixa renda. A África liderou esse avanço, com o acréscimo de 20 milhões de crianças nos programas nacionais, com destaque para Quênia, Madagascar, Etiópia e Ruanda. Além disso, novos projetos surgiram no Canadá, Indonésia e Ucrânia. Essas iniciativas também começaram em nações de alta renda, como a Dinamarca. Isso mostra que a alimentação escolar é uma política pública essencial, reconhecida tanto em países em desenvolvimento quanto em economias já avançadas. Segundo o relatório, a alimentação das crianças impactaram diretamente a qualidade do aprendizado. Crianças bem alimentadas têm um melhor desempenho escolar, principalmente em português e matemática.
Especialistas destacaram que muitas vezes a queda no rendimento escolar é confundida com preguiça ou falta de interesse, mas na verdade, o real motivo da falta de foco é a fome. Além dos benefícios para os alunos, as merendas escolares geram mais empregos e trazem um retorno financeiro e social. O relatório foi lançado uma semana antes da realização da segunda Cúpula Mundial de Coalização de Alimentação Escolar, que será realizada no Brasil. O evento reúne líderes do mundo para avaliar os avanços e mobilizar novas ações sobre o tema. E você vai ver a seguir. Etiópia inaugura a maior infraestrutura hidrelétrica da África. E ainda, guias turísticos descobrem nova cachoeira na floresta amazônica. Nós voltamos já. A Etiópia inaugurou a maior infraestrutura hidrelétrica da África e que gerou impacto com os países vizinhos. O governo etíope inaugurou a Grande Barragem do Renascimento, também chamado pela sigla GERD. O projeto, erguido no Rio Nilo, é apresentado como a maior hidrelétrica da África e tem provocado tensões com países vizinhos. A iniciativa, cuja construção começou em 2011, com um orçamento de quase 4 bilhões de dólares, é uma imensa infraestrutura de 1,8 km de comprimento por 145 metros de altura. Tem capacidade para 74 bilhões de metros cúbicos de água. A longo prazo, a barragem terá uma produção de 5.000 megawatts, o dobro do que a Etiópia produz atualmente. Especialistas dizem que para o segundo país mais populoso da África, onde quase 45% dos 130 milhões de habitantes não têm acesso à energia elétrica, a barragem pode representar uma revolução energética. O GERD envia ainda um sinal importante, pois a Etiópia se apresenta como o grande promotor africano dos veículos elétricos e foi a primeira nação do mundo a proibir, no início de 2024, a importação de veículos com motor a combustão. Fora da Etiópia, a barragem foi duramente criticada por países vizinhos, como o Sudão e o Egito, que temem a redução de sua principal fonte de abastecimento de água. O governo egípcio chamou a barragem de ameaça existencial para seus 110 milhões de habitantes. O país obtém 97% de suas necessidades hídricas, em particular na agricultura, graças ao Nilo. Uma pequena vila na Croácia entrou para o livro dos recordes, o Guinness Book. Foram muitas horas de trabalho para preparar e montar a maior linha de strudels de maçã da história, com mais de 3.000 metros de extensão. Na Croácia, fazer um bom strudel de maçã é coisa séria. As sobremesas assadas fazem parte da tradição. Imagina quando um recorde está em jogo. Organização e trabalho em equipe na pequena vila de Đakovo. Era preciso cortar, arrumar os doces bem direitinho numa mesa enorme. Olhando de cima, dava para ver que era uma representação da estrela de Karlovac, uma cidade medieval croata que era protegida por uma fortaleza dos ataques do Império Otomano. 2 toneladas de farinha e 3 toneladas de maçã foram usadas. E o objetivo de montar a maior fileira de strudels do mundo foi alcançado, 3.136 metros de comprimento. Após uma verificação e contagem rigorosas, posso anunciar que um total de 8.940 strudels foi alcançado, o que significa um novo título do Guinness World Records. Parabéns! Na tradicional Strudel Fest da vila de Đakovo, os doces assados feitos com uma receita regional são a maior atração. Os strudels usados para quebrar o recorde foram doados a diversas instituições, organizações e pessoas necessitadas. O recorde anterior, de 2019, era de outra cidade croata, Sisak, onde a formação de quase 6.000 strudels media mais de 1.762 metros. E o Brasil conheceu uma nova cachoeira. Fica em Rondônia, no meio da floresta amazônica. E o que não falta é beleza ao lugar. Vamos conferir.
Uma equipe de guias turísticos de Presidente Figueiredo, no Amazonas, anunciou a descoberta de uma nova cachoeira em plena floresta. Batizada de Gigante do Apuaú, a queda d'água possui cerca de 35 metros de altura e 5 de largura, o que a coloca entre as maiores da região em queda livre. O achado reforça a vocação turística do estado, conhecido como a Terra das Cachoeiras. A expedição foi realizada no início de agosto pelos guias Marinilzo Brito, Frederico Roldão e Daniel dos Anjos, que percorreram mais de 60 quilômetros em 6 dias de caminhada em mata fechada até chegar ao local. O ponto fica no rio Apuaú, na divisa entre os municípios de Novo Airão, Presidente Figueiredo e Manaus. Segundo os exploradores, a descoberta foi resultado de 4 anos de planejamento e levantamentos prévios sobre o terreno. Além do porte, a Gigante do Apuaú se destaca pela piscina natural formada ao pé da queda, considerada ideal para o banho. O acesso, no entanto, é desafiador. Exige trilhas por mata tensa, terrenos alagados e longas distâncias. Durante o percurso, os guias relataram ter encontrado pegadas de animais silvestres, como onças, o que reforça o caráter preservado da área. De acordo com os exploradores, a ideia é incluir o novo atrativo em um roteiro exclusivo, que deve contemplar outras 2 cachoeiras próximas. A abertura da trilha, porém, depende de autorizações ambientais e fundiárias e só deve ocorrer a partir de novembro. A expectativa é que a visitação seja organizada por agências de turismo em pacotes de mais de um dia, dada a dificuldade de acesso e a distância do ponto descoberto. Realmente um lugar muito bonito. E lá em Dourados, no Mato Grosso do Sul, o caso da cadelinha pantera chocou os moradores. O animal foi encontrado com uma corrente muito apertada no pescoço. Quem traz mais informações é a Gabriela Andrade. O caso da pantera até agora é considerado um mistério. O nome foi dado por protetoras de animais que fizeram o resgate dela em uma região de bairros nobres, aqui em Dourados, no interior do Mato Grosso do Sul. Elas fizeram uma verdadeira força-tarefa que durou quase um mês para poder salvar a cadelinha. Isso porque ela estava com medo, arredia e atacava quando tentavam pegá-la. E não é para menos. A pantera estava com uma corrente no pescoço, extremamente apertada. Isso deixou a região em carne viva e uma ferida aberta que estaria ali há muito tempo. A condição impressionou até mesmo quem lida com casos difíceis há muito tempo, como o caso da protetora Márcia, que ajudou na captura do animal. A gente começou a monitorar, correr atrás para ver onde ela se escondia e onde ela ficava mais, para a gente tentar cevar ela num espaço para a gente tentar pegar. Porque a gente tentou, com medicamento não adiantou, a gente tentou com gaiola, tipo gatoeira grande, ela caiu realmente na gaiola, mas ela conseguiu rebentar a porta. A gente só conseguiu porque os pedreiros, a gente tinha conversado com os pedreiros das obras na região, e ele conseguiu fechar o portão quando ela entrou, porque a gente já tinha pedido. Ela entrou, a gente levou uns 40 minutos ainda lá dentro para conseguir pegar ela. Tivemos que enrolar numa rede, ela está muito brava, ela avançava para pegar a gente. Levamos enrolada numa trouxa, fizemos uma trouxa ali com ela. Levamos para o hospital. A doutora levou mais de 2 horas para tirar essa corrente, porque a corrente já tinha carne crescido dentro dos gomos da corrente. Então, assim, coisa de 4 a 5 meses ela falou que estava essa corrente dentro do pescoço para fazer aquilo. O hospital só conseguia fazer o curativo com sedação, e a sedação não podia mais ser repetida, que após 4 curativo, 4 sedação. Aí a gente decidiu trazer ela para cá, nesse espaço onde não tem mosca, sem o curativo. Porque ali a gente conseguia manipular os remédios na comida, na salsicha ou no ovo ali, que a gente faz um omeletinho para ela, e a gente está manipulando os remédios assim. Nós estamos investigando no bairro, perguntando para as pessoas, porque para fazer um boletim a gente tem que ter um nome. E a gente não consegue ainda, porque assim, é muito tempo ali solta na rua, e um comenta alguma coisa, outro comenta outra. A gente está tentando investigar se realmente ela tinha um dono, que tinha, né? Porque para pôr uma corrente dessa no pescoço, e era um pedaço pequeno, então provavelmente ela arrebentou essa corrente. Estava amarrada em algum local e ela conseguiu se escapar e ir para a rua. Então, assim, a investigação a gente está tentando descobrir, porque tem uma lei. A lei hoje pune. Se você tem um cachorro amarrado hoje, você pode levar uma multa, porque
Não pode mais manter o cachorro amarrado e preso. Márcia é quem está com a Pantera. A cachorrinha está morando no jardim de inverno da casa da protetora, isolada dos demais animais por conta do risco de contaminação na ferida, que ainda está aberta. Ela, assim como outras participantes do resgate, acredita que pode se tratar de um crime de maus-tratos, mas um boletim de ocorrência não foi registrado justamente por não ter a identificação de um responsável. Vale lembrar que tanto abandono quanto maus-tratos aos animais são considerados crimes. As penalidades foram inclusive ampliadas em 2020. Quem cometer maus-tratos hoje está sujeito a pena de 2 a 5 anos de prisão, além de multa e a proibição da guarda do animal. Em tese, o agressor pode ser preso, mas na prática a cadeia continua sendo rara, conforme explicam os integrantes da Comissão de Defesa dos Direitos dos Animais da 4ª Subseção da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, em Dourados. Nós temos uma cadeia de situações, né? Desde pessoas que às vezes é um vizinho que você sabe que maltrata um animal e você fica com receio de denunciar e causar alguma situação, até o próprio processo, né? Nós vemos aí situações que às vezes tem uma carga de provas muito grande, mas nós vemos absolvições, né? O caso da Pantera, além de grave, não é isolado. Uma estimativa da Organização Mundial da Saúde é de que pelo menos 30 milhões de animais de estimação estejam em situação de abandono no Brasil. São cães e gatos deixados à própria sorte por antigos tutores, passando fome e sujeitos a maus tratos. Denúncias de casos podem ser feitas na Polícia Civil. E essa edição fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e continue ligado na nossa programação. Um ótimo fim de semana e até mais.